é que a sua geografia condiciona aquilo que você pode fazer no mundo. E por isso o debate sobre se é sul-sul ou norte-sul não faz sentido algum. Porque o Brasil tem uma posição geográfica que é muito privilegiada, porque fica longe de grandes conflitos, mas ao mesmo tempo tem dois grandes problemas. Primeiro, a gente fica numa região onde existe uma grande potência regional, que se comporta como tal e se comportará como tal, que são os Estados Unidos. Portanto, a nossa capacidade de fazer uma política externa independente é sempre limitada por essa assimetria de poder brutal que a gente tem em relação aos Estados Unidos e o fato de que estamos onde estamos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a nossa geografia também nos condiciona porque nós temos fronteiras com 10 países. São 10 países contíguos. Isso significa que a nossa possibilidade de cair em armadilha é enorme. A nossa política regional sempre precisa ser muito cuidadosa. Não é trivial para o Brasil organizar a sua própria região. A região tende a ser fonte de problemas, mais do que um trampolim no qual o Brasil pode dar um grande pulo e se projetar globalmente, não é? E a outra coisa é que, hoje em dia, os nossos fluxos comerciais e a nossa capacidade de atrair investimentos depende da estabilidade de um sistema internacional capitalista criado por aquilo que se convencionou chamar globalização neoliberal. O Brasil foi um grande beneficiado deste processo. Apesar deste processo ter 1000 perversidades, 1000 delas, sentidas inclusive no Brasil, se você compara o Brasil da globalização ao Brasil pré-globalização, nós somos ganhadores. E este mundo agora está sob ataque. Está sob ataque da extrema-direita, mas está sob ataque também da esquerda, da nova esquerda. Então, desenvolver ideias para navegar este mundo é essencial. E são jogos onde a gente não tinha interesses antigamente. O Brasil não tem uma política para a Ásia porque o Brasil nunca precisou ter uma política para a Ásia. Mas agora precisa. O Brasil não tem uma política para o crime organizado transnacional porque o Brasil não precisava se coordenar com os europeus da OTAN no Atlântico Sul, para poder dar batalha contra o crime organizado brasileiro que lá opera. A gente não precisava ter compartilhamento de inteligência com a Argentina, Paraguai e Bolívia. E agora o PCC traz isso à mesa. Antes o nosso problema de desmatamento não era um problema de crime organizado. Agora a ministra do Meio Ambiente chega ao poder e tem 1.700 pisas de pouso ilegais na Amazônia, que é um território com dimensões análogas à da Europa Ocidental. E, portanto, você tem uma força de polícia federal pequena para bombardear essas coisas de cima, mas são pistas de chão batido. Você bombardeia, 3 dias depois ela está remontada. Então, a natureza do nosso problema geopolítico mudou. E a nossa política externa não acompanha esse processo. E não é porque seja velho, não é porque seja focado em sul-sul, é porque o mundo mudou muito mais rápido do que a capacidade que a gente tem de ter um debate criativo, ambicioso, que possa dar um norte, seja no progressismo brasileiro, seja na direita brasileira. É o debate que está embargado. O Brasil consegue fazer as suas reservas fabulosas no processo de globalização, que lhe dá estabilidade, né? Com a exportação de commodities agrícolas, minerais. Portanto, a globalização foi útil para o Brasil, sem dúvida nenhuma. E nós tínhamos uma direita que era, até outro dia, globalista ou globalizante. Desenvolveu-se a direita antiglobalista, né? E essa direita antiglobalista na Europa, ela é protecionista. Como ela é protecionista nos Estados Unidos também, né? Foi com o Trump, continuou com o Biden, acho que vai continuar com o Trump. E, portanto, parece que a esquerda não tem uma resposta para isso, mas a direita também não tem uma resposta para isso, né? Existe uma resposta para isso? Qual é? Por exemplo, o que a Índia está pensando? Porque a Índia também é um país protecionista, à sua maneira. A sua maneira não, completamente protecionista. Completamente.
Como é que se sai desse nó no que diz respeito às relações internacionais, se é que é uma saída? Então, eu não tenho a solução. Né? Então, muito obrigado. A gente vem aqui, é Argentina, não tem solução nenhuma. Mas o que a gente pode dizer é que não haverá solução que não tenha a Índia à mesa. A pergunta é, tem solução sem o Brasil à mesa? É possível que tenha soluções sem o Brasil à mesa, porque o fato é que a Índia dá de lavada na gente. Então, ou a gente... Só uma coisa, o espaço dos BRICS não tem servido para isso. Não para essa discussão sobre o que fazer com o novo mercantilismo. Tá. Que é essa discussão. Sim. Os BRICS servem para um monte de coisas, traz um monte de vantagens para o Brasil e traz constrangimentos novos para o Brasil, traz problemas para o Brasil também. É que as coisas não são preto no branco, né? Os BRICS trazem coisa boa e trazem coisa ruim. Sim. A globalização traz coisa boa e traz coisa ruim. A arte da diplomacia é saber como operar isso e alavancar isso de um modo a produzir um projeto, seja um projeto conservador para a direita, um projeto progressista para a esquerda, né? Portanto, esse debate precisa ser tido. Agora, Reinaldo, tem uma outra coisa que coincide com a globalização, que é a experiência democrática brasileira. É difícil a gente imaginar a transição para a democracia exitosa que o Brasil fez e produzindo uma democracia que, apesar de jovem, até agora, prova ser resiliente, e não é por falta de provas, como a gente acabou de ver. E isto é produto de um sistema internacional que não tolerava o que nos aconteceu durante a Guerra Fria. Sim. Durante a Guerra Fria não conseguimos montar uma democracia que fosse resiliente, não é? Então, várias agendas que são... Ao contrário, a articulação era das ditaduras. Exatamente, exatamente. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a celebração cegueta do colapso deste ordenamento internacional. Não, acho um absurdo, na verdade. Essa celebração é uma celebração... Por mais que a esquerda diga o que quiser, mas me parece que ela é uma celebração reacionária em muitos aspectos, e a gente vê isso na Europa e nos Estados Unidos. E aí tem uma tensão que é muito interessante, né? Porque, de certa maneira, para o Brasil, o cenário ideal é um cenário onde tem muitos centros de poder, né? Onde não é um sistema unipolar, onde somente tem os Estados Unidos como grande potência, década de 90, início da década de 2000, né? É um sistema com muitos centros de poder. No entanto, o que a história mostra é que os sistemas internacionais com muitas grandes potências, com 3 ou mais, são altamente instáveis. Então a pergunta que se coloca é: como é que o Brasil, no século XXI, consegue tocar um projeto progressista que tenha como foco melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, navegando um cenário de competição entre as grandes potências? E isso demandará do Brasil um monte de compromissos que não são facilmente tragáveis. Porque, por um lado, você tem de reconhecer que a Rússia agora é uma potência restaurada. Sim. Mas, por outro lado, o que a Rússia representa não é o que representa a experiência democrática brasileira. E a nossa inteligência tem de ser capaz de reconciliar essas duas coisas. Não é uma ou outra. É por isso que a polarização do debate em política externa é tão empobrecedora das opções internacionais do Brasil, eu acho. Eu acho que seria interessante a gente aprofundar esse debate. Acho que eu gostei muito da pergunta que o Reinaldo fez sobre protecionismos, né? Então, os Estados Unidos foram o país que idealizaram e impuseram ao mundo a Organização Mundial do Comércio para afastar salvaguardas, para afastar quaisquer medidas protecionistas com base, por exemplo, na criação de tarifas, de barreiras tarifárias aos seus produtos, né? No entanto, os Estados Unidos estão tarifando, atribuindo impostos exorbitantes justamente para refrear o consumo nos Estados Unidos de produtos chineses. Né? Aquele país, para exemplificar o que você falou para os nossos espectadores, aquele país que propunha a abolição das barreiras entre mercados nacionais para a criação de um grande mercado internacional, agora quer revolver ou voltar nos próprios passos para criar um muro
né? Para proteger seu mercado. Já proteger... está criando, né? Sim. E promete mais. Né? E se o Trump for eleito, vai criar muros ainda maiores, não só para imigrantes ou migrantes, mas também para produtos dos vários países, sobretudo a China. Né? Porque os Estados Unidos perderam o jogo que eles mesmos criaram. O jogo do globalismo comercial. Isso tem um impacto direto no Brasil, porque o Brasil é um provedor de matéria-prima desde os anos 40. Né? O Chomsky dizia, olha, os estrategistas da Casa Branca e do Pentágono pensam para nós, ou pensam para vocês brasileiros, que sejam para sempre provedores de matéria-prima. Isso. Bom, se nós somos, e de fato a nossa desindustrialização nos tornou ainda mais provedores de matéria-prima, se a indústria chinesa malograr ou diminuir ou se retrair por conta da criação dessas barreiras, né, nós também temos um problema muito grave de desaquecimento da nossa economia, que é uma economia muito menos complexa do que já foi. A pergunta que eu lhe faço, depois de fazer esse volteio, né, é como é que você vê a situação do Brasil e da economia brasileira nesse governo ainda, né? Se eleito for Trump, que tem em comum com Biden uma aversão à China. Mas é talvez ainda mais virulenta. Né? Como é que você vê a situação econômica do Brasil com, por hora, refreada a vitória de um governo de extrema-direita na França, mas ainda possível, aliás, cada dia mais possível, porque essa coalizão democrática de centro-esquerda na França tem que mostrar que veio, né? Tem que resolver problemas que a política tem sido incapaz de resolver. Como é que fica a situação do Brasil? E aí, voltando, porque é uma mescla das duas falas anteriores. Como é que fica a situação econômica de um país tão descomplexo economicamente diante de um mundo que ergue barreiras comerciais por todos os lados? Vamos lá. O Brasil, Valfrido, é um dos grandes ganhadores da Organização Mundial do Comércio, né? A criação de um conjunto de regras formalizadas com capacidade de punir quem viola os princípios do livre comércio foi um instrumento fabuloso na mão do Brasil, que é um país que depende da exportação de matéria-prima desde a sua origem. Né? O nome do nosso país é o nome dado pela nossa primeira commodity de exportação. Né? Tem Côte d'Ivoire e tem Argentina que compartilham isto, não é? Mas todos os nossos ciclos Costa do Marfim e Argentina. Marfim, Argentina, prata, e Brasil, pau-Brasil. Todos os nossos ciclos políticos... E Argentina, prata. Eu não falei prata? Eu falei prata. O Rio da Prata. Rio da Prata. Então, desde o século XVI, os ciclos políticos brasileiros estão vinculados a ciclos de expansão de commodities, sendo ouro, ou cacau, ou café, ou borracha, ou minério de ferro, ou açúcar, ou soja, não é? Portanto, ter regras estáveis é essencial para um país como o Brasil. E o que está acontecendo agora é realmente terrível, mas não tem volta. Portanto, não adianta chorar o leite derramado. Ou o Brasil toma a dianteira de tentar construir um novo sistema de regras, ou sairá perdedor. E o Brasil tem um grande problema nisso, porque o protecionismo, hoje em dia, está travestido da preocupação com a mudança do clima. E o Brasil é visto hegemonicamente, em todo o mundo, de Washington a Pequim, como um país que é um problema para o meio ambiente, não como um país que é uma solução. Pelo nosso histórico, né? Nós já devastamos uma floresta que é a Mata Atlântica. E a gente foca aqui na Amazônia, mas o grande debate hoje não é apenas a Amazônia, é Cerrado e Pantanal. Então a gente tem um problema maior, porque não existem métricas comuns para você avaliar emissões de gás carbônico de produtos que você planta, né? O algodão brasileiro emite de maneira diferente que o algodão feito nos Estados Unidos. E a nossa capacidade de emplacar um gol atrás do outro para moldar esse novo constrangimento jurídico e político que está surgindo é muito limitada. Esse não é o debate que a gente está tendo no Brasil agora. Então, isto é um problema. Eu sou muito cético e me preocupa enormemente. Mas me preocupa uma outra coisa. O protecionismo está em alta em todo o planeta.
Sim. E o protecionismo tem vantagens e tem desvantagens. Uma das grandes desvantagens do protecionismo é que ele pune o cidadão de renda baixa. O livre comércio beneficia o cidadão de renda baixa. E no Brasil, o grosso do eleitorado é de renda baixa. Então, apesar da nossa conversa pública associar o livre comércio à Fiesp e aos capitalistas de direita, o que é uma bizarrice, porque a Fiesp é uma central protecionista. É o oposto. Né? O problema do protecionismo no Brasil é que ele enquista grupos de interesse que têm acesso fácil ao poder. O protecionismo é facilitador da vida dos grupos de interesse organizados. E ele é punitivo do cidadão desorganizado, que é o grosso da nossa cidadania, o grosso do nosso eleitorado. Então, o problema com essa onda protecionista é que a gente responderá de maneira protecionista. Só que ao fazer isso, a gente pune o cidadão de renda baixa, que não deveria ser punido, deveria ser beneficiado pela política externa brasileira e, de quebra, enquista a influência de grupos de interesse, as várias associações que conseguem começar a fechar mercado seletivamente. Então, fechamos mercado para certo tipo de produto que vem da China, fechamos mercado para certo tipo de produto que vem da Europa, fechamos mercado para produtos da América Latina. Nesse jogo, quem ganha é quem tem acesso facilitado a Brasília. Essa é a tragédia do protecionismo brasileiro. E não é à toa que o Brasil, junto com a Argentina, são os países mais protecionistas do G20. Porque são sistemas políticos desenhados para serem o império dos grupos de interesse. É mais difícil em outros países, porque o desenho institucional de outros países tende a quebrar as pernas dos grupos de interesse um pouco mais. A gente não consegue. Então, uma escalada protecionista é terrível, porque a gente vai consolidar isso, vai ser dificílimo tirar isso, e isto é um imposto injusto contra o pobre brasileiro. Agora, como é que você responde? Então, vamos lá. Quando a gente pega os Estados Unidos, o que eles estão fazendo, por exemplo, para proteger a indústria de chips. Vai lá e pega uma empresa inteira em Taiwan e leva para o Arizona. 50 bilhões ali. Trilhões sendo colocados na economia americana pelo Estado. A União Europeia fazendo a mesma coisa. Né? Você mesmo apontou, no caso da França, de maneira mais pronunciada, transformando questões comerciais em barreiras ambientais. Como é que você enfrenta isso, se você não proteger? Porque a indústria brasileira está minguando, ela está sumindo. E isso significa perder emprego, significa perder renda, significa perder tecnologia. Que resposta você dá? O protecionismo industrial brasileiro foi muito incompetente. Eu não sei se vocês notaram, eu acabei de falar aqui em defesa do protecionismo, tá bom? Para ele me falar que eu tô errado. Não, mentira. Eu tenho uma visão diversa dessa, né? O protecionismo brasileiro veio e vem a um custo gigantesco para o grosso da população brasileira. Ele é fundamentalmente redistributivo de baixo para cima da pirâmide. E, portanto, eu acho realmente pavoroso. Agora, a sua pergunta é excelente. Num mundo em que está ficando mais parecido ao Brasil, ou seja, mais império dos grupos de interesse, que diabos o Brasil fará? Isso. Né? Porque, por exemplo, a gente falou da Índia. A Índia é protecionista. Muito. Muito. Mas eu posso dar um passo atrás? Porque, só um minutinho, claro. Mas no que ela... Por que é que você usa como exemplo? Eu queria entender mesmo. Você vai dizer, a Índia está entendendo o mundo, né? E a Índia tem um mercado bastante fechado. Mas ela tem uma inserção na globalização que a gente não tem. Ela é muito mais inserida nos fluxos. Primeiro porque tem uma diáspora fenomenal, altamente qualificada, que entendeu a revolução tecnológica e com todos os problemas de um sistema internacional muito desigual, está trazendo essa revolução tecnológica para a Índia. Ela está metendo o pé no acelerador de obras de infraestrutura vastas com níveis épicos de corrupção, que quem sabe o efeito que terão sobre o sistema político indiano e a estabilidade desse sistema, né? Com grandes questionamentos sobre a resiliência da democracia indiana daqui para frente. Que tem um autoritário no poder. Exatamente. Né? Ou seja, nesse sentido, o Modi é o oposto do Lula, né? São dois líderes de dois dos principais países do sul global.
um de direita, um de esquerda, um que é claramente autocrata e com tendências cada vez mais facilitadas. Agora, na última eleição, ele não levou uma tungada, mas foi menos do que parecia. Muito menos do que parecia. Né? E, portanto, o sistema de pesos e contrapesos da democracia indiana não está morto. Ainda, pelo menos, né? Mas eles estão numa trajetória... É muito difícil você segurar um líder autocrata quando o país cresce a 6% ao ano. Sim. Né? E quando consegue virar a menina dos olhos do Ocidente. Porque agora que o Ocidente está comprometido com fazer contenção geopolítica da China, a Índia é o parceiro natural para fazer esse esforço. Então, estamos vendo coisas impensáveis há pouco tempo, que são acordos militares entre Estados Unidos e Índia, que historicamente tinham uma relação péssima entre si, muito pior do que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. No quesito comercial, a Índia sempre foi protecionista, é um sistema político desenhado para grupos de interesse, Isso. tanto é que um país rico em que a vasta maioria da população é pobre, análogo ao Brasil, país rico, onde mais da metade da população não tem acesso à água tratada em casa. Sim. Né? Coisas difíceis de compreender, a não ser que você tenha um sistema político que é o império dos grupos de interesse que conseguem ganhar nacos do orçamento público para si, pouca resposta às demandas do eleitor. Então, Matias, mas aí como é que a gente se coloca nesse... Não, e meu ponto, não teria uma necessária distinção entre uma política de compadrio, que é claramente aquilo que o senhor se refere quando fala de protecionismo no Brasil, talvez na Índia também, a diferença de um protecionismo de Estado, ou seja, aquele que é concebido por tecnocratas no contexto de uma política de Estado. Quer dizer, muito menos infiltrada por interesses pontuais, muito menos sujeita a capturas de grupos de pressão. Entendi. Eu acho que tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o sujeito lá que financia uma campanha ou que dá um dinheiro por debaixo da cobra, subreptício, para esse ou para aquele agente público e que se faz prevalecer numa disputa. E é protegido por conta dessa troca, desse toma lá da cá. Diferente de um país como os Estados Unidos, em que muitas vezes você tem uma estrutura de Estado concebida para prevalecer na disputa comercial com outros países. Mas eu não conheço, teoricamente sim, Valfrido, mas eu não conheço exemplo empírico de protecionismo de Estado que não seja dominado por grupos de interesse. O chinês. Mas o sistema político chinês longe está de ser um sistema político com seleção competitiva de lideranças e, portanto, o compadrio na China é a tônica dominante. O enriquecimento ilícito de lideranças chinesas com atividade econômica é a tônica do desenvolvimento chinês. Mas as empresas chinesas são competitivas. Não fossem, a China não cresceria 10%. Porque o dinheiro não é furado, professor. O dinheiro vem de outros países. Ela certamente é competitiva, embora a competitividade dela tenha mudado pela mudança na estrutura das cadeias globais de valor. Tanto é que os problemas que a China enfrenta hoje em dia têm a ver com isto. Eu não estou negando que você possa fazer protecionismo e crescer. Certamente pode. A pergunta é, a que custo? E em que tipo de sistema político? Nos Estados Unidos, a experiência protecionista também é a experiência dos grupos de interesse enquistados e de redistribuição de renda do cidadão pobre para o cidadão rico. Outra coisa diferente é o Estado como agente estratégico, né? Que é o Estado capaz de orientar investimentos em áreas onde o setor privado não investiria e fazem apostas corretas. Mas não é bem isso que nós estamos fazendo, né? Aqui. A nossa experiência democrática aqui não é de fazer essas apostas exitosas para a gente entrar no mundo onde as cadeias globais de valor são o que são hoje em dia.